Agora, onde estou, eu não sei. Agora, onde estou, eu não sei. Boa noite! Tô chegando! Cinco minutinhos é o tempo de você pegar papel e caneta, que a gente vai pra live 3! É isso aí, boa noite, ótima segunda-feira, ótimo final do dia pra você. Estamos chegando com a nossa
live número 3. Hoje a gente vai falar do passo a passo do processo. Papel e caneta na mão, que você que é empresário, você que é empreendedor, eu tenho certeza que o que eu vou entregar para você hoje é de muito valor. Olha o que eu ganhei para a live de hoje. Final de expediente, aquela pausa para entregar o melhor para você. Agora, 19h57, você tem 3 minutos para compartilhar a live com todo mundo. Clica no aviãozinho e dispara, entrega para todo mundo que você conhece, que tem empresa, que é empresário, que é dono do negócio, que está construindo uma história que, meu Deus, ainda não é dono. Vai! O que você tanto esperava aconteceu, Imparável. Abrimos as inscrições para a mentoria de... Eu gosto muito dele, mas fazer propaganda na minha live, né, mano? Jamais. Deixa eu dar boa noite pro meu amor, Maikele, boa noite, Beca Pacheco, boa noite, Giovana, boa noite, Thaís. Boa noite, Renan. Vem, aviãozinho, vai, dispara aí. Dispara aí que a gente tem 2 minutos para começar a live. Eu vou ensinar você a fazer o meu trabalho, a proteger o seu negócio, a ser dono de verdade, papel e caneta na mão. Você claramente não sabe com quem está falando, então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo. Eu sou o perigo. Você acha que está vendo? Quem pensa que está falando? Você claramente não sabe com quem está falando, então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo. Eu sou o perigo. Boa noite! 8 horas, live número 3. Deixa eu dar o meu pause aqui agora. Você sabe, quem acompanha as lives sabe que eu sou tiozinho. Tô aprendendo ainda a lidar com a tecnologia. Deixa eu pôr o todo aqui na tela. Boa noite pra você. Agora eu dou um pause aqui na musiquinha.
a gente poder bater um papo. Boa noite. Faz um favor para mim, clica no aviãozinho aqui, deixa eu ver que lado que é, tá aqui o aviãozinho. Clica no aviãozinho e compartilha com todo mundo do seu Instagram, chama os empresários, empreendedores, você que conhece alguém que tem um negócio, está construindo uma história, está construindo um negócio de sucesso, é empreendedor, é empresário. Eu tenho certeza, porque um a cada 10 é que pensa nisso, então 9 a cada 10 não tem registro de marca, não sabe do que a gente está falando, não sabe o risco que está correndo, e é por isso que eu estou aqui com vocês toda segunda-feira entregando o melhor do meu trabalho. Muito prazer, eu sou o Carlos Bucaneiro e a gente está no @comapa.mt falando de registro de marca. Você que é empresário, você que é empreendedor, está construindo uma história, está fazendo um negócio e esse negócio pode ser que não tenha proteção de propriedade intelectual. Estou falando com você de registro de marca. E registro de marca não é alguma coisa ou uma coisa para grandes empresas, para o Itaú, para o Pão de Açúcar, para a Coca-Cola, enfim, porque elas também começaram pequenininhas. Então você, quando começa um negócio, você que é empresário, quando começa um negócio, você não acha que você vai ser pequeno para sempre. Pelo contrário, o cara que pensa pequeno, nunca na vida dele, ele vai ser empresário. Então, se você é empreendedor, você é empresário, você está começando um negócio, seja geladinho gourmet, seja pão de mel, seja prestação de serviços, seja um produto alimentício, você está começando um negócio pequenininho, mas você tem certeza que tem potencial, que vai crescer, já tem um funcionário, já tem 2, o negócio está tomando corpo, está construindo uma história. Se você não se ligar no que eu estou falando para você aqui nessa live, depois eu vou falar para você aqui, ó, do que está nesse QR Code, no final eu vou falar para você, não clica agora, porque se você clicar agora você vai sair da live, você vai perder o que eu estou falando, mas e vai ter a hora de eu falar para você, eu erro aqui lá, é aqui, isso, você vai clicar aqui, depois no final, para entender o que eu estou falando para você, como é que você faz para ser dono de verdade, tá? Aqui no Brasil, vou começar, pega papel e caneta, aqui no Brasil tem uma lei, que é a Lei 9279 de 96. É a lei que rege propriedade intelectual no país e é a lei que diz o que você tem que fazer para ser dono da identidade profissional que você constrói. Anota aí uma tarefinha para você fazer depois da live. Você vai pegar a marca que você está divulgando. O que é a marca? A marca, né, de acordo com a Lei 9279 de 96, é o sinal visualmente perceptível que separa dois concorrentes, ou que diferencia você no mercado. Está lá no artigo 122. Ó, já é matéria, anota aí. Artigo 122 da Lei 9279 de 96 vai falar para você o que é marca. Então, isso que você coloca na sua hashtag, isso que você coloca no seu arroba, isso que você coloca no seu site, é a marca, é a sua identidade visual, identidade profissional, faz parte do seu brand, e aí você está construindo uma história, e o consumidor, ele não compra só o produto, ele compra principalmente a sensação, a solução, e tudo aquilo que você constrói em torno daquilo que é o nome do seu negócio. Agora, vem comigo aqui, meu amigo, você faz tudo isso, você sentou na mesa e pensou num nome para o seu negócio, pensou num nome para o seu produto e juntou lá um profissional de marketing, juntou o contador para juntar documentação, abrir CNPJ, pegou um advogado para fazer contratação, se proteger com relação a CLT e não se preocupou com a Lei 9279 de 96, não se preocupou com o registro de marca. E aí você começa a construir uma história, você começa a trabalhar, e começa a crescer, e começa a engajar, e começa a turbinar e patrocinar propagandas nas redes sociais e começa a ficar famoso, e é isso que eu chamo de um dia colocar a cereja no bolo de outro. O que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? Alguém passa a mão no seu sucesso, é isso mesmo. Porque se você não tem registro, esse nome está em domínio público. O domínio é de ser dono, o público é do povo. Se o povo é dono, não tem dono. Tarefinha para você. Você vai anotar no papel aí o nome do seu negócio, a marca que você está divulgando, e depois você vai abrir uma abinha de pesquisa no seu notebook ou no seu celular, e você vai pesquisar esse nome. Você vai perceber que se você não tem registro, vão aparecer 2 ou 3 empresas com o mesmo nome. Tá aí o perigo. 2 ou 3 empresas usufruindo do sucesso daquela que utiliza o mesmo nome e talvez invista mais em marketing que qualquer uma das outras. É disso que eu quero falar com você. A gente já teve vários encontros aqui, os nossos encontros são de segunda-feira, às 8 horas da noite. No primeiro encontro, eu estava até meio resfriado, falei com vocês no meio do feriado, lá da praia, e a gente falou de empreendedorismo, falou de como construir um negócio,
como escolher o negócio que você vai trabalhar. Né? A gente escuta muito aquela frase de que escolha, né, algo que você gosta muito de trabalhar e você não vai precisar trabalhar a vida toda. É verdade. Você precisa escolher alguma coisa que faz o seu coração cantar. Automaticamente, você não trabalha. Agora são 8h06, eu já saí do meu horário de serviço, da minha fantástica fábrica de formulários no Sebrae, porque eu estou aqui em São Paulo essa semana. A gente tem um escritório em São Paulo, tem um escritório na Bahia. Essa semana eu estou em São Paulo, já saí do meu horário de expediente, inclusive estou tomando meu chopp de vinho, fora do horário pode. Estou na companhia da minha bela esposa, que está aqui me dando apoio moral. E eu parei esses 40 minutos, 1 hora, para bater um papo com você e trazer para você um pouco da minha experiência diária. Um pouco daquilo que a gente vê diariamente aqui no departamento, com relação a empresários que começam a constroem uma história de sucesso e não se preocupam com a proteção jurídica dessa identidade profissional. E aí, na segunda live que a gente fez junto, eu expliquei para você como ir até o INPI. Deixa eu ver se eu tenho a tela do INPI aqui, para mostrar para vocês. Dividindo a tela inteira. Olha lá, eu fui com vocês lá no banco de dados do INPI, inpi.gov.br, levei vocês na base marcas, expliquei como fazer a pesquisa, para você saber se aquela marca que você está utilizando, se ela está em domínio público. Por quê? São duas situações diferentes. Olha lá, você colocou um nome no seu negócio. Esse nome pode não ter registro, e aí você está correndo o risco de ser roubado, ser furtado, de mais cedo ou mais tarde ser notificado por um terceiro que resolveu registrar primeiro que você. E você já sabe que o direito de marca ele é atributivo, ou seja, o INPI ele entrega para quem pede primeiro. Tem uma exceção, né, a regra, mas a gente fala dela um pouquinho mais para frente, porque hoje a gente vai falar do passo a passo do processo e vai ter 1 hora para a gente falar da nulidade e da caducidade, tá certo? Levei você lá na base de dados e a outra opção é que de repente você está usando um nome que já tem registro. Se você nunca foi no INPI, se você nunca se preocupou com a proteção da identidade profissional do seu negócio, pode ser que você tenha tido uma super ideia, mas alguém já teve essa ideia primeiro e talvez tenha registrado. E aí é que tá. Você pode estar incorrendo em crime de uso indevido de marca. Mais cedo ou mais tarde você vai ser notificado extra ou judicialmente para retirada do nome que você utiliza. E ó, vou te falar, isso é mais comum, mais usual do que você imagina, porque existe um mercado de escritórios de advocacia, um mercado de empresas de assessoria, assim como o nosso querido e amado Sebrae, que notificam as pessoas. Nós temos aqui os nossos clientes, eu tenho aqui os meus clientes que eu acompanho, né? E aí a gente faz buscas nacionais nas juntas comerciais, no próprio INPI, e aí eu informo para o meu cliente, ó, apareceu lá o José e a Maria usando um nome parecido que o seu. Aí ele fala para mim, vai lá, Carlos, notifica. Aí eu faço a notificação, mando pelo correio, chega lá para ele, ó, você está incorrendo em crime de propriedade intelectual. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu? Comenta aqui. Se não aconteceu, eu estou aqui para cuidar que isso não aconteça. Por isso a frase, não coloque cereja no bolo de outro. Carlos, o que quer dizer isso? Não colocar cereja no bolo de outro é não enfeitar o pavão para o vizinho, não é verdade? Você vai construir um negócio, você vai trabalhar, você vai fazer o seu engajamento nas redes sociais, vai cuidar lá da sua página, do seu arroba no Instagram, vai bombar o seu site, vai pagar lá patrocínios, colocar dinheiro no Facebook. E quando a marca estiver famosa, estiver conhecida, estiver engajada, você tiver um público que vai estar aí caindo no seu funil de vendas, e esse funil de vendas vai estar gerando lucro para você, vem alguém e passa a mão. De que maneira? No seu trabalho, no seu CNPJ? Não. Ele simplesmente pode tomar posse do nome do seu lugar, do nome do seu serviço, do nome do seu produto. Automaticamente ele leva grande parte ou boa parte da sua clientela, da sua influência, dos seus seguidores, enfim, das pessoas que você está engajando nessa comunidade e criando um negócio, tá certo? Primeiro dia a gente falou de empreendedorismo,
segundo dia, a gente falou de como fazer essa pesquisa lá no INPI, tá bom? Não ficou disponível, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não assiste mais. Existem alguns trechos que você encontra no nosso YouTube e alguns trechos que você encontra aqui no Instagram ou então lá no nosso Facebook. Todas as redes sociais são @comapa.mp. Lá você encontra muito mais informação. Vou pedir para você, se tiver pergunta, joga aqui. Não vou ler, senão vai tirar minha atenção de todo o material que eu tenho aqui na cola para entregar para você, mas eu prometo responder todos vocês no PV ou nos stories de amanhã. Combinado? Hoje a gente vai falar do passo a passo do processo. Você já aprendeu a fazer o seu cadastro no INPI, você já aprendeu a gerar a sua GRU, lembra que é o boletão lá do INPI que sai do Banco do Brasil para você pagar toda vez que você vai entrar com um pedido de registro de marca ou fazer qualquer movimentação dentro do processo, você precisa fazer um pagamento de um imposto que chama GRU, é a Guia de Recolhimento da União. Inclusive no nosso Instagram, no nosso perfil, tem um destaque com várias perguntas sobre GRU que eu mesmo respondi. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu deixei separado passo a passo do processo. Vamos dividir a tela. Olha lá, o passo a passo do processo. Deixa eu abaixar aqui para ver se dá para todo mundo olhar. Isso, olha, eu estou aprendendo. Tá? Ó, começa aqui com o depósito e eu vou falar passo a passo, seguindo essa linha azul, o que acontece. E depois, quem me chamar no direct, eu vou mandar para vocês esse PDF que é direto lá do INPI, é um passo a passo do processo, direto do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, o INPI, tá certo? Vou começar aqui com o depósito. O depósito é quando você faz o pedido para o INPI, é quando você formula a sua intenção de proteção e solicitação de registro de marca. Então você usa o nome, eu adoro o meu nome de exemplo, eu uso ele em todas as palestras, em todas as aulas, e você que já me conhece, comenta aqui, nós estamos com uma live aí de mais de 10 pessoas, eu vou convidar você para clicar no aviãozinho, compartilhar e ajudar a gente a levar essa informação para muito mais gente, porque ó, eu não vou deixar ela integral disposta para você lá no IGTV não, tá? A gente vai clicar ela e algumas informações você vai receber no nosso feed para você deixar o seu like, mas a informação completa, de ponta a ponta, só vai receber quem está aqui com a gente, tá certo? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o depósito, conhecido pela Guia 389, pedido de registro de marca. O 389 é quando você vai apresentar o pedido lá no INPI, então você já tem que ter feito a pesquisa, você já tem que ter feito a classificação de Nice, a classificação de Viena, que estava na aula anterior, e aí você vai entrar lá no eMarcas, tirou a sua GRU, pagou a sua GRU, guardou o nosso número não é o meu nem o seu, o nosso número é o número do boleto, o nosso número é a chave para acessar o eMarcas, e aí você vai lá no eMarcas e você vai protocolar o seu pedido. A maioria dos campos lá de preenchimento vão estar já completos, preenchidos com os dados que você colocou na GRU, e você vai indicar a sua marca, apresentar a sua logotipo, e na hora do depósito é importante, tá? O formato que você vai entregar o seu logotipo é 800 por 800. Eu não sei qual é a unidade de medida, porque eu não trabalho com isso, mas eu sei que é 800 por 800, para você apresentar lá, tem que ser um JPEG, de 800 por 800. Qual a unidade de medida que usa a imagem no computador? Se você sabe, comenta aqui embaixo para mim. Oi, Mel, boa noite. A Mel acertou, hein? Ela falou aqui para mim, ó, bolinha amarela. Essa é a melhor marca. Eu ainda vou pedir o registro dela. Eu tenho um processo arquivado da bolinha amarela, porque eu não recolhi a guia. Eu usei de exemplo numa palestra e tá lá, tá arquivado, ainda tá no INPI, mas eu vou pedir. Então, vamos fazer hoje o acompanhamento do processo da bolinha amarela, que é a minha marca preferida, e a gente vai começar fazendo o depósito. Fiz a pesquisa no INPI, ninguém tem, gerei minha GRU, paguei, peguei o nosso número, acessei o eMarcas e fiz o depósito do pedido de registro. E aí eu vou receber o número de protocolo. E olha só que interessante. Deixa eu abrir um pop-up. O número de protocolo ele tem 9 dígitos e começa com 9. E muita gente, quando recebe esse número, acha que é o número do registro. Não é. É o número do processo. E ele precisa passar
por toda a análise do INPI, obedecendo aí as resoluções do órgão e a Lei 9279 de 96, para poder dizer se você que pediu o registro de marca tem mesmo o direito ou não a ser exclusivo em nível nacional durante 10 anos daquele símbolo e daquele nome que você está solicitando no seu requerimento de depósito, que é o 389, tá? Nesse momento, a gente vai passar aqui para o item número 2, que é o exame formal. Exame formal, o exame é de análise, formal é de forma, a forma que ele foi entregue. É a primeira análise do INPI no passo 2. O INPI vai olhar como você entregou a documentação, como você formalizou o procedimento, se você entregou o logotipo da forma correta, se você fez a classificação de Nice, se você fez a classificação de Viena, se você está representando alguém, se você apresentou a procuração, isso é importante. Quem pode ser procurador no INPI? Qualquer pessoa tecnicamente capacitada. Quem diz que você é capacitado? A pessoa que te deu a procuração, baseada no princípio da representatividade. Pediram para eu não dizer isso lá no meu direct, lá, a galera que trabalha no ramo de propriedade intelectual, assim como eu, faço isso há 12 anos, tem gente que faz há 20, 25, e INPI tem mais de 50. E eles entram lá no meu direct na outra live, né? Não vou dizer o nome das pessoas aqui, mas falam para mim, pô, Carlos, você tá lá entregando, né, a arma do jogo, entregando as regras, o cara vai lá se virar sozinho. Eu quero que você chegue no final do processo. Por quê? É muito importante que o empresário entenda a importância de se ter um registro de marca, de ter a sua marca protegida. E olha só a estatística do INPI. 85% dos processos protocolados sem procurador técnico acompanhando, ou seja, a pessoa mesmo foi lá e deu a entrada, eles acabam em arquivamento, eles não chegam ao final do procedimento, à conclusão do exame de mérito, seja com mérito positivo ou negativo, mas eles não chegam nem na fase do exame de mérito. Por quê? Porque a pessoa que tenta fazer, a palavra é tenta, ela tenta fazer, ela não sabe, ela não consegue, tá certo? E é por isso que tem esse QR Code aqui embaixo. Eu vou falar dele no final, tá? Deixa ele aqui no cantinho, depois você vai tirar a fotinho dele e você vai se inscrever numa live exclusiva que eu vou fazer dia 11, só para você que se inscrever. E aí eu vou entregar o jogo de verdade, de ponta a ponta, para até evitar problema com esses amiguinhos do direct. Vou chamar de amiguinhos que estão lá no direct reclamando que eu estou ensinando você a fazer o nosso trabalho. Pô, Carlos, se você está entregando o jogo, vai trabalhar com o que agora? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu quero que você entenda que o meu trabalho, o trabalho do SEBRAP não é registrar marca, é te poupar tempo. Você consegue fazer se você tirar um tempo para estudar, se você tirar um tempo para aprender classificação de Nice, classificação de Viena, acompanhamento de processo, código de despacho, GRU, pagamento. Eu acredito que isso não seja o que faz seu coração cantar. Com certeza é o que a gente adora fazer aqui no SEBRAP. Então eu economizo o seu tempo, te ajudo com essa solução e você, lógico, paga pelo serviço, porque é assim que funcionam as coisas. Tá certo? Medo nenhum, vergonha nenhuma de dizer isso, porque você tem o seu negócio e eu tenho o meu. Mas se você quer fazer sozinho, se você quer economizar essa grana, eu estou aqui para te ajudar, porque você está começando agora, você vai crescer, você vai ser incrível. Eu tenho certeza que você vai lá no seu Instagram e vai marcar eu e vai agradecer o SEBRAP por mais essa aula, porque eu estou entregando para você a coisa de maior valor que a gente tem aqui no SEBRAP, que é o nosso trabalho. Tá bom? Vamos lá! Passo número 2, exame formal. O INPI vai olhar a documentação que você entregou. Nesse momento, pode ser que aconteça, como está indicado aqui do lado, exigência formal. O que é uma exigência? Exigência é quando o INPI quer falar com você. O INPI ele não te liga, ele não manda carta. Toda vez que ele quiser falar com você, ele vai publicar uma exigência. Toda vez que o seu processo caminhar, se mexer, mudar de fase, ele vai aparecer na RPI, a Revista de Propriedade Intelectual. A gente costuma chamar de Diário Oficial de Marca, mas não é diário, é semanal. É o Semanário Oficial, é a publicação oficial do INPI. Lá você encontra tudo, sobre tudo de propriedade intelectual no país e também aquelas solicitações brasileiras feitas em outros países. Você encontra tudo lá na RPI, que sai toda terça-feira.
Se por acaso você entregou lá o pedido para o INPI e faltou o pagamento da GRU, faltou a apresentação da procuração, faltou algum preenchimento ou algum documento ou alguma comprovação, é nesse momento que o INPI vai abrir uma exigência formal. Ele está exigindo alguma coisa na forma que você apresentou o pedido, tá certo? Nesse momento, você precisa entender que você vai voltar lá no PAG, né, onde você gerou a sua primeira GRU, lá no PAG, e você vai gerar a GRU de resposta à exigência. Você vai responder essa exigência. Aí você vai tirar a GRU, vai fazer o pagamento da GRU, e aí lembra que o nosso número é a senha para você entrar no E-Marcas, você vai peticionar e você vai responder ou apresentar as documentações que o INPI solicitou. Olha só, atenção para o prazo, é importante, marca aí uma estrelinha, um coraçãozinho. Prazo para responder exame formal, 5 dias. Prazo para responder exame formal, 5 dias. 5 dias, você não respondeu, na próxima revista vai sair o arquivamento. Você já aprendeu, né? O arquivamento é a morte do processo. Se você estiver no começo, no meio ou no fim e deixar o seu processo arquivar, para você pedir o registro dessa marca de novo, você precisa começar o trâmite todo de novo, desde aqui, ó, do exame formal. Tudo bem? Vamos para o próximo passo. 5 dias, olha lá, está escrito aqui que 5 dias é o prazo para cumprimento da exigência formal, e aí depois, tá? A lei diz que em até 30 dias vai aparecer para você lá a publicação do pedido de registro. Olha lá, é o despacho 003, esse é o tópico 3. Despacho 003 é o INPI informando para você: oi, tá tudo certo com a sua documentação. Dê uma olhadinha aqui, tem a procuração, se necessário. Você apresentou o seu logotipo, fez a classificação de Viena, fez a classificação de Nice e ó, tá legalzinho. Agora eu vou pegar essa pastinha e vou colocar na fila de análise de mérito, tá? Quando sai a publicação, não tem que recolher guia e não tem custo nenhum. E ó, mais um pop-up. Se você contratou um advogado ou contratou uma assessoria, fica atento aos honorários e aos custos de assessoria, porque honorários e custos de assessoria não tem nada a ver com trâmite de processo e GRU, tá certo? Por exemplo, existem empresas que cobram pelo acompanhamento e informação do despacho 003. Né? Então, quando ele é publicado na revista, tem um funcionário que vai lá, olha, faz um recorte, faz um PDF, emite um parecer e manda para o cliente. Esse acompanhamento e informação é um serviço de honorário, é um serviço de assessoria que muitas vezes é cobrado. E alguns clientes não conseguem entender por que precisa pagar se não tem GRU ou não tem movimentação. De fato, tem movimentação, não tem GRU. Aconteceu algo no processo e você precisa ficar atento ao contrato de honorários, ao contrato de assessoria que você assinou com o seu advogado ou com a empresa de assessoria para saber se incide esse custo ou não. Tem empresa que cobra e tem empresa que não cobra. Tudo bem? Então, a publicação do despacho 003 é você cumprindo aí a primeira fase de análise, que é a análise formal. É o INPI pegando o seu pedido e dizendo, ó, ele está pronto para análise de mérito. E aí coloca ele na fila. Uma informação importante que você precisa receber é que o registro de marca ele é atributivo. O INPI entrega, ele analisa e entrega para quem pede primeiro. Isso quer dizer que se eu entrar hoje, né, em setembro, com o pedido da bolinha amarela, e quando for em outubro, a minha querida Maikele entrar com a solicitação do pedido da marca bolinha amarela, muito provavelmente, de acordo com os meus conhecimentos, o pedido dela vai ser sobrestado. Vou falar de sobrestamento mais para frente, já falei em outra live, mas o sobrestamento vem de sobrestar, estar em cima, passar na frente. É o INPI falando para ela que, ó, Maikele, você precisa esperar, porque o pedido do Carlos chegou primeiro. Ele está sobre o seu. Para você guardar, está sobre o seu. Então eu vou analisar o dele primeiro, se o dele passar, concluir, passar pelo exame de mérito e ele recolher todas as taxas, legal, ele vai ser dono, e aí o seu é arquivado automaticamente. Se ele cometer alguma gafe, algum engano ou de alguma forma ele não cumprir os requisitos de registrabilidade, aí eu vou arquivar o dele e o seu segue o rumo, o seu sai do sobrestamento. Olha só, abre uma estrelinha aí embaixo que é uma informação que quase ninguém te dá.
Vou até abrir a tela aqui, porque essa daqui vai virar uma telinha, porque é muito importante. Tem coisa que ninguém te conta. Você sabia que você consegue quebrar o sobrestamento? É verdade. Se você tem um processo de registro de marca e ele foi sobrestado, ele não precisa estar sobrestado. Se você recolher uma guia chamada 339, que é a GRU 339, é de manifestação. Toda vez que você quer se manifestar no processo, no seu processo, você tira uma guia 339, faz o pagamento e peticiona. Se o seu processo foi sobrestado, existe a possibilidade de você afastar o sobrestamento, de você quebrar o sobrestamento. Eu vou ensinar isso em outra live. Hoje não, porque isso dá pano para manga. O pessoal não gosta quando eu conto isso, mas é verdade. Você consegue quebrar aí o sobrestamento, tá bom? Passou pelo despacho 003. Essa é a fase, né? Vamos aí para a fase número 4. É a fase mais difícil do seu processo. É a fase mais delicada do seu processo, que é os 60 dias, que ele fica paralisado para oposição de terceiro. Deixa eu dar uma olhada como é que está a nossa live. Boa noite para o Jarson, boa noite para Isabela, que entrou aqui com a gente. E vou pedir para você clicar no aviãozinho e chamar a galera para continuar na nossa live, aprendendo aí a proteger o que você tem de mais importante, que é a sua identidade profissional. Tá certo? Vamos lá. 60 dias, passou o 003, o processo vai ficar paralisado. Ele fica paralisado para oposição de terceiros. É o INPI esperando para ver se qualquer pessoa em território nacional ou internacional levante a mão e diga assim, não quero que ele tenha o registro dessa marca. Por quê? Por qualquer motivo que ele ache pertinente. Ele tem o direito a reclamar, né? Na faculdade a gente dizia que era o jus reclamandi. Não é verdade? Você tem o direito de reclamar. Como é que você reclama? Deixa eu contar para você. Se você quiser reclamar no processo de alguém, você vai lá no PAG e você vai gerar a guia 332. A guia 332 é a guia de oposição, para você se opor no processo de terceiro. Vai aparecer lá na RPI o despacho 009. 009 é oposição. É quando alguém, em algum lugar, por algum motivo, achou ruim de você pedir o registro da marca. E aí ele reclamou. Como é que ele reclamou? Ele gerou uma guia, ele pagou a guia, ele pegou o nosso número lá da GRU, entrou no eMarcas e peticionou. O Carlos não pode ter o registro da marca Bolinha Amarela, porque, sei lá, qual motivo? Bolinha Amarela era o nome da minha cachorra lá no Acre e eu quero ter uma loja com o nome dela, que tem até a estátua dela lá na porta. Enfim, você vai dar os motivos que você achar interessante, que você achar pertinente. Assim como se alguém se opor ao seu processo, ele vai usar lá as informações ou os motivos que ele achar pertinente, com auxílio ou não da assessoria dele, nesse caso. Ele só pode fazer isso nesses 60 dias. É um momento muito frágil, porque nesse momento o INPI vai decidir se o seu processo vai correr rápido lá dentro do INPI, análise do INPI, ou ele vai um pouquinho mais devagar. É nesse momento que essa fila indiana do INPI sofre uma bifurcação. São separados os processos que têm oposição dos processos que não têm oposição. Por quê? O processo que tem oposição precisa ser discutido primeiro a oposição, para depois analisar o mérito. Aqueles que não tiveram oposição passam diretamente para o exame de mérito, tá bom? Se você receber ou recebeu uma oposição, e por que eu vou falar um pouquinho mais de oposição? Porque é lá no nosso canal do YouTube, que também é @comapa.mp, os 2 vídeos mais assistidos, com mais de 10 mil visualizações, são os que falam sobre oposição e os que falam sobre sobrestamento. Então prometo para você que a gente vai falar mais desse assunto aqui, inclusive você vai ir lá no nosso Instagram, no IGTV, eu tenho uma live de 40 minutos que só fala de oposição, inclusive como peticionar na oposição. Então, se você quiser, já anota aí que está lá no nosso IGTV, tá bom? Os processos sofreram nesse momento uma bifurcação, tem processo com oposição, tem processo sem oposição. Processo com oposição vai para a análise da oposição. E olha que interessante, a partir do momento que o INPI publicou a oposição no seu processo,
você tem o direito à contradita, você tem o direito à ampla defesa. Você pode se manifestar em resposta. Você pode também levantar a mão e falar, peraí, NPI, esse cara aí não está muito certo não, ele está aí atrapalhando o meu processo, mas tem alguma coisa errada. Como é que você vai fazer isso? Você vai lá no PAG e vai tirar a guia 339, que é a de manifestação, que é a mesma para se manifestar lá no sobrestamento, lembra? Toda vez que você for se manifestar em um processo ou no seu processo, 339 é a guia. E aí você vai pagar a guia, vai pegar o nosso número, que é o número lá da guia, para poder acessar o e-marcas, e acessando o e-marcas você vai peticionar em contradita, ou questionando, ou quebrando todos os apontamentos aí da petição do seu opositor. É fácil? Não é difícil, mas é trabalhoso. Talvez você precise de um pouco de ajuda. Se estudar um pouquinho, talvez não, mas dá para fazer, nada assim impossível. Tá? Vai lá na nossa live depois, tá? Para saber um pouco mais de oposição, se esse é o seu caso. Se for o seu caso, escreve aí nos comentários, eu tenho uma oposição. Deixa eu dar um gole aqui para você. Pronto. Saiu a oposição lá na RPI, você tem 60 dias para se manifestar. E olha só, o direito de defesa é um direito e não um dever. Sendo um direito, você usa o direito se você quiser. O dever não, o dever você precisa fazer, você tem o dever de fazer. Né? No caso de se manifestar em oposição, você não tem o dever, você tem o direito de se manifestar contra aquele opositor. Carlos, posso deixar passar batido? Pode deixar passar batido, não tem problema. Só que aí, quando for para a análise da oposição, existe aí um asterisco, né? O analisador, né? O cara que trabalha lá no DIRMA, que é o Diretório de Marcas, que vai olhar o seu processo, que vai olhar a petição desse cara que está reclamando, ele só tem um ponto de vista. E aí o seu processo ele fica muito frágil. Por quê? Ele só tem um ponto de vista de análise. Se o analista, né? Aquele cara que faz o papel de juiz, aquele que vai administrativamente decidir quem tem a razão. A gente não usa a palavra juiz, a gente usa a palavra analisador, né? Ele tem as duas opiniões, ele tem as duas opções, ele pode fazer um comparativo. Mas você não precisa, se não quiser, se manifestar na oposição, tá bom? O INPI vai analisar a oposição, se tiver cabimento, ele arquiva o seu processo, se não tiver, ele segue para o exame de mérito. E aí ele se encontra lá na frente, né, salvo as devidas proporções, com aqueles processos que não tiveram oposição. Duas informações importantes. A primeira, o processo de registro de marca antigamente era muito moroso. Ele continua muito burocrático, mas ele não é mais tão moroso. Se você não tiver nenhuma manifestação de oposição no prazo de 60 dias após a publicação, ele tende a finalizar em até 10 meses. A gente tem clientes aqui que a gente concluiu o processo dele com 7 meses, com 6 meses. Isso acontece, é usual hoje em dia no INPI. Há 2, 3 anos atrás a gente falava de coisas de 3 anos, 4 anos para concluir um processo, tá certo? Se aquele cara que achou ruim do seu registro de marca não se opor nesse prazo, ele só consegue falar alguma coisa lá no final, em grau de nulidade. E aí não é mais no seu processo, ele precisa de um processo particular, chamado nulidade, para pedir a anulação do registro já liberado. Vou falar no final, tá bom? Deixa eu andar aqui mais um pouquinho. Já falei da oposição, olha lá o que está escrito, as oposições interpostas serão publicadas iniciando-se o prazo para apresentação e manifestação. E aí tem um prazo de 60 dias para você se manifestar, e aí depois todos eles se encontram aqui, tá vendo? No exame substantivo, que é o INPI analisando, né, o seu processo enquanto análise de mérito, tá certo? Vou falar aqui de outro tipo de exigência que pode acontecer, que é a exigência que acontece durante o exame, né? Podem ser formuladas aí exigências que devem ser cumpridas sob pena de arquivamento do processo. É o que a gente chama de exigência de mérito. O que é exigência de mérito? Toda vez que o analisador, ou o INPI, na pessoa do analisador, tiver dúvida com relação a alguma coisa que você apresentou no processo, ele vai te perguntar. Ele não liga e ele não manda carta. Inclusive tem um pop-up importante que eu abri na outra live, que eu vou abrir aqui,
com relação ao INPI entrar em contato, né? É um alerta, é um alerta. Dizem, entre aspas, que o INPI não entra em contato. Isso é meia verdade. Por que é meia verdade? O INPI não liga, o INPI não manda carta, então se você receber uma ligação não é do INPI, se você receber uma carta não é do INPI, talvez de um escritório de assessoria tentando angariar clientes de forma séria ou de forma não tão séria, mas é importante que você saiba que não é o INPI, tudo bem? Mas o INPI entra em contato sim, através do push. O que é o push? O push é um sistema eletrônico automático que informa você no e-mail que você cadastrou sobre movimentação do seu processo. Nenhum advogado e nenhum escritório que acompanha processos de registro de marca ou de propriedade intelectual indica que você se baseie pelo push, porque ele é meio atrasadinho de vez em quando. E aí você perde alguns dias na hora de cumprir um prazo. Então é importante, se você está acompanhando o seu próprio processo de registro de marca, que você baixe a RPI toda terça-feira, ou que você consulte o seu processo na terça-feira, ou se você não conseguir, porque terça-feira é muito difícil. Quem trabalha com marca sabe que terça-feira o INPI ele é insuportável. Por quê? Porque o servidor ele fica abarrotado de gente, porque é o Brasil inteiro querendo olhar o processo, porque é RPI 7 terça-feira. Então olha na quarta de manhã, olha na terça-noite, mas você consulta o seu número de processo, aquele número de 9 dígitos que você recebeu, e que não é o número do registro, é o número do processo, que está em análise lá no INPI. Você consulta semanalmente para saber como é que está o seu processo, para saber qual o andamento, para saber se você precisa ou não gerar alguma guia ou apresentar alguma prova, tá? Depois, quando ele chega lá no exame de mérito, pode ser que aconteça uma exigência. E eu abri esse pop-up porque a exigência ela é publicada na RPI. E aí, se você consultar a RPI, você vai ter essa informação. Se você consultar o seu processo, você vai ter essa informação. Mas o INPI não liga e não manda carta, mas talvez, muito talvez, você receba um push, um e-mail. E esse e-mail, em 95% dos casos, é do INPI. Por que 95% dos casos, Carlos? Porque existe a possibilidade de alguma empresa de assessoria ou algum escritório de advocacia também estar fazendo captação através de e-mail marketing. Então você tem que ficar ligadinho nessa situação, tá bom? A exigência de mérito é quando o INPI pede para você apresentar alguma prova, apresentar alguma coisa no seu processo, tá certo? E aí você precisa recolher a guia, que é a GR1 de resposta à exigência de mérito, para você poder apresentar aquilo que ele vai te perguntar, seja um documento, seja um logo, seja a procuração. Já aconteceu, eu vou contar um caso para vocês aqui, vou abrir até um caso interessante, né? Um monte de pasta na minha mesa. A gente está acompanhando hoje 873 processos ativos no INPI, a gente já tem 100 e tantos registros liberados. Se você baixar a RPI na terça-feira, pesquisa lá, Comapa Assessoria, você vai ver que a gente está lá, o Sebrae INPI. Tem muito processo que a gente acompanha. E uma vez, há uns 5, 6 anos atrás, eu cometi uma gafe muito engraçada. Eu estava com 2 pastas para protocolar, e advogado e assessoria técnica gostam de contar as vitórias, né? Eu também não ligo de contar as derrotas, porque ninguém é perfeito. O que aconteceu? Eu apresentei o processo, eu fui apresentar, né, protocolar os 2 processos de registro de marca, e eu troquei as procurações. Né? A procuração A eu pus no processo B, e a procuração B eu pus no processo A. E o processo seguiu, e não teve oposição, não teve exame de mérito. E nesse momento abriu-se aí uma exigência. E o INPI perguntou na exigência, né, explique-se sobre a procuração de terceiro apresentada no processo. E só foi aí que a ficha caiu, que eu tinha trocado as procurações. Quando eu olhei a procuração, eu fui lá no processo B e falei, nossa, esse aqui também. Aí esse antes de sair a exigência, a gente fez a apresentação de documento e trocou a publicação, a procuração. Para você ver que isso pode ocorrer. Então, a exigência de mérito é uma coisa que acontece no seu processo, tá bom? O prazo para cumprimento de exigência é de 60 dias. A gente tem, aqui eu vou falar de sobrestamento, a gente tem 3 prazos
práticos no INPI. São vários prazos, mas 3 são usuais. O primeiro é o de 5 dias. 5 dias para apresentar comprovante de pagamento se solicitado, procuração se solicitado lá no caso do exame formal. O exame formal tem 5 dias para apresentação da resposta e exigência. O outro prazo, que é bem usual, é o de 60 dias. Para se opor, para responder oposição, para responder exigência, é de 60 dias, tá? E a gente tem o prazo, no indeferimento, no caso da impetração aí do devido recurso, que eu vou falar no final, mas a gente tem também o prazo de 90 dias, no caso do deferimento, para recolhimento da guia de concessão. Então você tem que ficar atento, dependendo do despacho. O prazo para sua resposta, ele é diferente. E como eu disse lá no caso do despacho 003, alguns cabem GRU, outros não. O 003, por exemplo, não tem GRU, mas a oposição, se você quiser se manifestar que você precisava da guia 339, você precisa, sim, né, de recolher a guia e pagar. Para responder a exigência de mérito também, tá? A GRU de resposta à exigência, não vou falar o número porque eu não lembro, talvez seja 340. Se você que está me acompanhando aí conhece do ramo de registro de marca, coloca aqui nos comentários pra gente qual que é a guia, porque eu não lembro, eu não tenho de cor, tá? Mas você tem que recolher ela e tem que pagar, tá? Para poder responder a exigência de mérito. Lembrando que toda vez que o INPI exigir alguma coisa de você, e exigir é uma ordem, ele está exigindo, você tem que fazer sob pena de arquivamento. Arquivou, morreu. E não existe desarquivamento de processo, ou seja, ninguém volta da tumba lá no INPI. Morreu, tem que começar tudo de novo, tem que nascer um novo processo, tá certo? Vou falar um pouquinho do sobrestamento, lembra que está escrito aqui, ó, no sobrestamento o INPI vai paralisar o seu processo por anterioridades impeditivas, como eu disse agora há pouco. Sobrestamento vem de sobrestar, estar em si, passar na frente para você guardar, é porque você pediu um registro que já está em análise em outro processo, né? Você deve ter feito as pesquisas e não fez as pesquisas também, ou não fez as pesquisas e acabou solicitando um nome que alguém já havia solicitado, embora fique claro que não existe registro ainda expedido para ninguém. E aí quem entrar depois ou quem entrar mais tarde fica sobrestado por anterioridade impeditiva, ou seja, o processo que chegou primeiro, ele tem que ser analisado primeiro. Ficou claro? Sobrestamento é um grande problema de pesquisa. Sobrestamento é a resposta do INPI para você que fez mal a sua pesquisa preliminar, tá certo? Lembrando, abri a tela e vou chegar bem perto. Aqui não dá para colocar os meus olhos especiais, que eu gosto muito na hora de dar uma notícia importante. Você consegue quebrar o sobrestamento, tá bom? Guia 339, e aí eu explico para você. Vai lá no meu direct e fala assim, Carlos, meu processo sobrestou. E eu explico para você como é que faz. Essa eu não posso contar aqui, senão a pessoa vai ficar muito chateada comigo. Mas eu prometo que lá na frente, se a gente passar dos 10 mil seguidores, eu trago para você uma live falando só de sobrestamento. Tá bom? Lá no final do exame de mérito, existe, né, só duas possibilidades. É a possibilidade do deferimento e a possibilidade do indeferimento. É o INPI dizendo, ok, você pode ser dono dessa marca. Ou, opa, para por aí. Você pediu uma marca que você não pode ter o registro. Tudo bem? Se o INPI disser para você, sim, você pode ter o registro dessa marca. O que você precisa fazer em seguida? Veja só, o deferimento não é o registro concedido. O deferimento é a liberação legal do Instituto para que você passe a ser dono. Como que você vai fazer isso? Você vai de novo lá no PAG, vai recolher a GRU 372, primeiro decênio. Primeiro decênio. É a primeira vez que você solicita a liberação do decênio, que são 10 anos de registro. Então, a guia 372, você vai liberar essa GRU e você vai pagar e só, não precisa peticionar. Só paga, senta e espera. Quando o INPI perceber o pagamento, receber lá a confirmação do pagamento, ele vai publicar o despacho 400, que é a concessão. E aí começa a valer o seu registro. A partir da data daquela RPI, do despacho 400,
você começa a contar os 10 anos de exclusividade em nível nacional da sua identidade profissional no ramo de atividade que você opera. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui embaixo no nosso diagrama, que é importante eu falar para você. Aqui está falando de pedido arquivado na ausência de pagamento de taxas finais dentro do prazo legal. O pedido é arquivado, encerrando-se a instância administrativa. Está valendo, porque essa informação é importantíssima. 50%, tudo isso você encontra lá no painel do INPI, tá? Essas porcentagens eu não estou tirando da cabeça do Lula, não. O Lula que gosta de jogar números aleatórios. 50%, tá, dos processos que chegam ao deferimento, eles são arquivados por falta de pagamento. Por quê? Por N motivos. Ou o requerente achou que aquele número de processo era número de registro, não acompanhou, quando chegou no final não sabia que tinha taxa. Você contratou um advogado, uma assessoria ineficaz, né, que não sabia fazer ou fez errado, ou não prestou atenção, e aí não recolheu a devida guia, ou não te informou, não pagou, dependendo de como foi apresentado aí esse contrato de prestação de serviço, no caso de honorários e assessoria técnica. É importante que você saiba que quando houver o deferimento é a liberação do direito e não a entrega dele. Para ter a entrega dele, você precisa recolher a guia 372, que é a guia de concessão, senão arquiva. E arquivamento em qualquer tempo do processo, morreu, tá certo? Não esquece não. Quanto tempo você tem para recolher essa guia? São 60 dias no prazo ordinário. E depois, se você perder esse prazo, o INPI ainda te dá de lambuja mais 30 dias no prazo extraordinário. Só que nesses 30 dias de prazo extraordinário, que vão completar 90 dias, você tem uma guia mais cara. Ela é 20% mais cara. Então você tem 60 dias para recolher a guia 372. E aí você tem mais 30 dias no extraordinário para recolher a guia com um acréscimo, com a multa por atraso. Então, no total, você tem 90 dias para garantir o direito de marca que o INPI está te entregando. Tudo bem? Vou voltar um pouquinho o nosso diagrama para a gente analisar agora o momento do indeferimento. Olha lá, o INPI vai dizer para você não pode ter o registro dessa marca. Pesquisa mal feita. Por que que você não pode ter o registro dessa marca? Marca uma estrelinha aí no seu caderno, nas suas anotações, artigo 124 da Lei 9279 de 96. O artigo 124 ele fala para você tudo que não pode ser registrado no INPI como marca. Tudo que não dá para registrar no INPI como marca. E o mais usual que a gente encontra é, por exemplo, o inciso 5, o inciso 6, o inciso 19 e o inciso 20. Não necessariamente na mesma ordem, mas esses são os que mais aparecem lá na RPI. Inciso 5 sem caráter distintivo, agora eu fiquei nervoso porque eu esqueci, mas eu vou lembrar. Inciso 5, 6, 19 e 20. O inciso 5 é sem o necessário caráter distintivo. Você usou aí um nome comum, né? Um nome comum que você não consegue registro. Ou seja, eu vendo maçãs e aí eu quero colocar a marca da minha maçã, na embalagem da minha maçã lá no mercado, de maçã, ou de fruta, ou de, sei lá, Apple Red. Você não consegue. Fuji é tipo de maçã, né? Gala, você não consegue, porque são palavras usuais no ramo de maçã, tá? Outro inciso muito comum, que aí aparece muito quando é protocolado por uma pessoa que não tem conhecimento técnico, é quando você apresenta um termo de propaganda como se fosse marca. Expressões de propaganda não são passíveis de registro de marca. Como assim, Carlos? Expressão de propaganda, o mais bonito, o mais legal, o mais fresquinho, o mais barato, aquele que as pessoas gostam mais, o mais famoso, né? Aquilo que a gente comumente chama de slogan. O slogan, ele não dá registro no INPI, não dá registro de marca. Você teria que, nesse caso específico, fazer aí o registro do direito autoral, já que você inventou aquela frase
de impacto você que é marqueteiro, tá certo? 19 e 20 diz respeito à marca que já tem registro, e aí reflete um problema de pesquisa preliminar, lá no começo, quando você for fazer as suas primeiras análises, você não percebeu, ou não fez análise, não percebeu que aquela marca que você pediu já tinha registro, já tem um dono, e já de início você estava incorrendo em crime. Então tem que se ligar lá na nossa segunda live, onde eu explico como fazer as buscas preliminares. São tão importantes, deixa eu abrir a tela aqui, que existe empresa que cobra para fazer um relatório de pesquisa preliminar. E é tão importante que existem empresas que pagam propaganda no Instagram para você clicar ou arrastar para cima e ganhar de presente a pesquisa preliminar. Vou contar para você, eu não vendo a pesquisa preliminar e nem coloco ela no arrasta para cima. Me chama no direct que eu te ajudo a fazer aí a sua pesquisa preliminar sem nenhum problema e sem nenhum custo. Vou te ajudar nessa primeira fase do seu processo, porque é essa primeira fase que vai dizer como é que ele vai desenrolar até o final, tá certo? Então, na hora que o NPI entrega uma publicação de indeferimento lá na RPI, ele está dizendo não, você não pode ter o registro dessa marca. E aí, não é da cabeça do examinador, do analisador, ele não pode simplesmente dizer não, tchau e fechar a porta. Ele vai dizer não e ele precisa embasar a decisão dele. E ele vai embasar com algum dos incisos do artigo 124. Então, quando você for fazer a sua análise preliminar, tem um vídeo lá no nosso canal que fala isso, você precisa fazer as devidas pesquisas no INPI, a pesquisa exata, a pesquisa geral, a booleana, a FUSE. Eu prometi para vocês que a gente vai fazer uma live falando só dessas 4 pesquisas, as 2 primeiras, que são a exata e a radical, e a classificação de início a gente fez na live passada, depois a gente vai falar mais disso, eu prometo. Mas você precisa fazer as devidas pesquisas e ficar atento com os artigos, com os incisos do artigo 124, porque são eles que vão ou podem barrar o seu processo. Tá bom? Isso acontecendo, espero que não aconteça, mas isso acontecendo no seu processo, você tem 60 dias para mover o devido recurso, tá? O segundo grau de jurisdição, ou segundo grau de análise, é um direito constitucional. A gente sai até da esfera da Lei 9279 de 96, que prevê o recurso, mas ela prevê o recurso baseada também na nossa Constituição. E esse é um artigo muito legal para você apresentar lá na sua petição de recurso, que é o artigo 5º, porque é da nossa Constituição Federal, é uma cláusula pétrea. Você que é advogado sabe do que eu estou falando, você que não é, só anota aí que é importante você colocar no seu peticionamento de recurso o artigo 5º da nossa Constituição Federal, certo? O segundo grau de análise e o segundo grau de jurisdição é quando a gente apresenta para o INPI a nossa opinião legal sobre aquele despacho. A gente não concorda. E aí a gente aborda os pontos legais, os pontos na lei que favorecem o nosso pedido. E aí a gente pode reformar a decisão, porque quem vai fazer a análise não é o mesmo examinador, não é o mesmo analisador. Ele sai do DIRMA, que é o Diretório de Marcas, e ele vai para o Gabinete da Presidência, que é um outro grupo de analisadores que percebem ou analisam como eu posso dizer, queria usar uma palavra diferente, né? Eles analisam a sua petição de recurso. A minha querida percebeu que eu estava de garganta seca, me trouxe uma água. Vou dar 5 minutinhos antes da gente terminar para você convidar os amigos que não vieram ainda na nossa live, tá bom? Eu comecei a fazer o que? Eu comecei a engasgar. A garganta começa a secar, eu começo a engasgar. Dá tempo de você apontar o lápis. E chamar os amigos. Boa noite, Cris. Boa noite, Narciso. Boa noite, Clecanva Lima. É isso? Lê Oliveira Lopes. Boa noite. Vamos lá. Falando do indeferimento, você tem então 60 dias para peticionar em grau de recurso
e aí vai para o gabinete da presidência para devida análise, você pode reformar a decisão, e aí ele passa o deferimento. O deferimento você tem 60 dias para recolher a guia do primeiro decênio e depois mais 30 dias no prazo extraordinário, totalizando 90 dias, tá? Nesse momento, se você atingiu o deferimento, você tem lá a concessão do registro, e aí você tem o seu registro em vigor, né, durante 10 anos em nível nacional. Lembrando que lá para o 9º ano é importante que você recolha a guia de renovação. Carlos, como é que eu renovo o meu registro de marca? Já vou falar para você aqui na live. Se você tem um registro de marca, está acompanhando a gente por carinho e dedicação, e está chegando a data aí da sua renovação, com 9 anos, você pode recolher aí a sua taxa de renovação. Como é que renova? São 2 critérios para renovação. O requerente tem que existir, né? O requerente ele tem que existir, ou seja, a empresa ela tem que estar em funcionamento. Você não consegue renovar o registro de marca de uma empresa que fechou, tá? Se o requerente lá, o proprietário, fechou, não existe mais, você não consegue renovar esse registro. E 2, você precisa estar utilizando esse registro de marca. Ele precisa estar aí aposto no mercado, colocado no mercado, em utilização. Senão você pode perder na sequência, eu vou falar sobre nulidade e caducidade, tá? Para renovar só isso, é igualzinho a concessão, você tira lá, vai no PAG, tira a GRU e paga, senta e espera, tá? E aí o INPI vai publicar aí a renovação do seu direito de marca, o seu direito de exclusividade marcada por prazo igual, de mais 10 anos. Quantas vezes, Carlos, eu posso renovar minha marca? Quantas vezes você quiser, tá certo? Informação importante, concluímos o processo de registro de marca, você recebeu o seu famigerado R com bolinha, você já é proprietário, já é dono, e aqui não tem, porque o INPI não dá essa informação, mas eu vou dar essa informação para você. Vou até abrir a minha tela aqui. Depois que você conclui o seu processo, que você paga a sua taxa de deferimento, e você recebe o seu certificado. Informação importante, o INPI não manda pelo correio para você. Se você tiver um bom escritório de direito, de propriedade intelectual, tiver uma boa assessoria, ela vai imprimir em papel moeda e vai mandar para você por Sedex, assim como a gente faz aqui no Sebrae. Mas o INPI não manda mais e você não vai mais lá retirar no INPI. O INPI manda para você um PDF dentro do próprio sistema de análise de processo, e você baixa o PDFzinho e guarda lá, tá bom? Guarda com você, é o seu documento que comprova que você é proprietário daquela marca, e aí tem a data lá de concessão, de liberação e a data de vigência. Mas o que é mais importante? Eu não aconselho, vou te dar um conselho agora, eu não aconselho que você notifique nem processe ninguém nos primeiros 180 dias. Olha, esse é o pulo do gato. Se você quer anotar alguma coisa nessa live, não anotou nada até agora, anota isso, porque isso vai fazer toda a diferença no seu processo de registro de marca. Eu não aconselho que você notifique nem processe ninguém por uso indevido de marca 180 dias após a liberação do seu registro. Porque 180 dias é o prazo legal lá na Lei 9279 de 96, para qualquer pessoa que se sinta prejudicada, de novo, ao terceiro prejudicado, mova o processo de nulidade. O processo de nulidade é quando um terceiro ofendido ou prejudicado pelo registro já expedido, ele move um pedido no INPI para cancelar o seu registro. Então, nos primeiros 180 dias, eu aconselho você a não cutucar a onça com vara curta. Tá? Depois de 180 dias, não existe dispositivo legal que possa tirar de você o direito de exclusividade marcária. Então, existe um departamento aqui no Sebrae, que é o departamento que faz as colidências, as buscas nacionais. Esse departamento ele só opera sobre o nosso cliente depois de 180 dias que foi expedido o registro desse cara. Por quê? Porque eu posso cutucar a onça com vara curta, de repente eu posso arrumar um problema jurídico para o meu cliente ou para a minha assessoria. Então esse prazo legal de 180 dias, ele funciona mais ou menos como aqueles 60 dias no começo do processo.
A diferença é que aqueles 60 dias da oposição serve para se manifestar dentro do seu processo. No caso da nulidade, não é dentro do processo, porque não existe processo, já é um registro expedido. Então, é um processo apartado que visa, busca ou pede, solicita o cancelamento do registro já solicitado. Tá certo? E aí, Carlos, passou os 180 dias, acabou a graça, é meu e já era? Quase isso, meu amigo. Você consegue operar e trabalhar, ser dono da sua marca durante os 10 anos, mas é prerrogativa do proprietário para evitar comércio de marca e principalmente banco de marcas. O que é banco de marcas? Aqueles caras que fazem o registro de várias marcas e guardam na gaveta para poder vender, para poder fazer mercado. E isso não é legal, não é interessante. Então existe um dispositivo lá na 9279 de 96 que diz que para você manter-se como proprietário da marca, você precisa utilizá-la, tá? A partir do 5º ano de aniversário, ou seja, na metade da sua concessão, qualquer terceiro que tenha interesse na marca que você é proprietário, ele pode, embasado de provas, abrir um processo de caducidade. O que é a caducidade? Caducou, ficou louco? Não. Caducidade é quando um terceiro interessado no seu registro, que já foi expedido há mais de 5 anos, ele quer avisar o INPI que você é dono, mas não usa. Ele quer avisar o INPI que você tem o registro, que você seguiu o processo, que você pagou a concessão e você não está usando a sua marca, que é sua de fato, é sua de direito. Você não está usando. E aí o INPI percebe pelas provas que você não está utilizando e aí ele publica aí o arquivamento por caducidade. Ele vai caducar o seu registro, né? Quem é que pede a caducidade de um registro de marca? Com certeza, um terceiro interessado que quer o registro, ou quer aquela marca que você está utilizando. Carlos, isso é meio fora da caixinha. Não é não. É tanto a nulidade quanto a caducidade são processos usuais e frequentes do INPI com a intenção de cancelar, usurpar, tomar ou acabar com o registro de marca já expedido. Tá certo? Deixa eu voltar para a minha tela dobrada aqui. Vamos só recapitular. Falei com você para a gente concluir, agradecer a presença de todos os nossos amigos que estiveram na live hoje. Falei com você do depósito, é o início do processo, é o 389, depois tem o exame formal e ele vai olhar a documentação que você apresentou, se está certa, se está ok, tá? Se deu tudo certo, ele vai publicar lá o 003. O 003 é o exame formal concluído, é o INPI aceitando a documentação. Se tiver alguma coisa errada, ele vai te dar um prazo de 5 dias para consertar num despacho chamado exame formal, tá certo? Aí você conserta, vai dar o 003 e aí o processo fica parado por 60 dias para qualquer terceiro que se sinta prejudicado possa se manifestar no seu processo aí com a devida vênia, tá certo? Aí tem a oposição que você pode ou não se manifestar, tirando a guia 339 e peticionando em resposta para que o examinador tenha 2 pontos de vista para fazer a sua análise. Passando o prazo de oposição, que você tem 60 dias aí para responder a oposição, vai tudo lá para o exame substantivo, onde o INPI vai analisar o mérito e aí ele pode abrir uma exigência. A exigência de mérito visa solicitar ao requerente, a você que pediu o registro de marca, uma prova sobre o mérito ou a resposta sobre uma dúvida, uma pergunta que o examinador tenha a te fazer. Não esquece, o INPI não liga, não entre em contato. É através da RPI, Revista da Propriedade Intelectual, que ele vai te passar essa informação. E você tem 60 dias para responder. O seu processo ele pode sobrestar, ele pode paralisar por terceiro, ou seja, por uma anterioridade impeditiva, ou seja, alguém que chegou primeiro e está pedindo a mesma coisa que você, e aí ele vai sobrestar o seu processo. No final ele pode dizer que sim, ou ele pode dizer que não. Se ele disser que sim, você tem 60 dias para pagar a concessão, mais 30 no extraordinário, pagou, o INPI vai liberar para você
o registro em vigor durante 10 anos em nível nacional no ramo de atividade que você opera. Se a resposta do INPI foi não, você tem 60 dias para solicitar, se for interessante, né, ou apelar em grau de recurso. E aí, apelando em grau de recurso, você pode reformar a decisão, recolher a guia e deferir, ou então ele pode manter a decisão e ele ser definitivamente arquivado, tá bom? O que é importante? Você guardar desse passo a passo que eu passei para você aqui agora. Se você me chamar no direct, eu vou mandar esse PDF para você lá no direct com o passo a passo. E essas informações, o que eu quero que você guarde? Que o processo de registro de marca não é um bicho de 7 cabeças, tá? Ele é difícil, ele não é difícil, perdão, ele é trabalhoso, ele é fácil, mas você precisa cumprir os trâmites e as resoluções do INPI, você precisa saber o que você está fazendo. De novo, 85% dos processos protocolados sem procurador, eles são arquivados antes da conclusão, antes do sim ou do não do INPI. Porque quem fez não sabia fazer. Quem fez não sabia fazer. Você consegue fazer. Vai lá no nosso YouTube, assiste nossos vídeos, vem aqui no Instagram, no IGTV, acompanha as nossas lives e você vai aprender a fazer o meu trabalho. Para concluir essa live e agradecer a presença de vocês, eu queria dizer que o que eu ganho ensinando você a fazer o meu trabalho é com certeza muito mais gente entendendo a importância de ser dono de verdade do seu negócio. O que eu ganho te entregando essa informação é fazer com que o mercado, né, entregue para cada vez mais pessoas o que é, para que serve, aonde está o registro de marca. Para a gente alcançar um patamar no mercado, onde não vai existir espaço para fraude, não vai existir espaço para boleto enganoso lá na sua caixinha de correio, onde não vai abrir espaço para pessoas inescrupulosas ligarem para você e dizer que são do Ministério Público, que são juízes de direito, que são representantes da marca A, B ou C, que vão fechar a sua empresa, que vão te processar, que vão te notificar. O empresário entendendo a necessidade do registro de marca, sabendo que é tão importante quanto um acompanhamento jurídico trabalhista, que o acompanhamento contábil da documentação da empresa, que tão importante quanto ter um departamento de marketing engajado nas redes sociais, é ter uma galera no marketing lá, sabendo fazer e acompanhar o registro de marca, para garantir que toda essa construção, todo esse branding, todo esse negócio que você está fazendo, seja entregue para você de verdade, seja protegido e entregue para quem é dono de direito, e não só, como diz lá na Bahia, tá achando que é dono e tá alolé, como diz a minha esposa, uma palavra que eu adoro usar, é ficar aí avoado, ficar aí entregue na mão dos outros. Uma frase que eu uso muito é entregar a cereja no bolo de ouro. É justamente isso que acontece. Se você está me ouvindo e está pensando assim, Carlos, o meu empreendimento é pequeno, Carlos, eu não sou tão grande assim, Carlos, eu não sou famoso. E se você é empresário e não quer ser famoso, não quer crescer, não quer tomar conta do seu mercado, do seu nicho, vai para a CLT, porque você está no lugar errado. Todo empresário, ele quer ser fodástico, ele quer ser incrível, né? E disse isso na outra live, na primeira, na segunda e vou dizer na terceira. O verdadeiro empresário, ele está preocupado com o legado, com aquilo que ele entrega, com aquilo que ele ensina. Ele não está preocupado com a grana, porque a grana não é o resultado, nunca foi. A grana é aquilo que a pessoa entrega para você, porque você resolveu o problema dela. A hora que você entender isso, você vai ajudar tanta gente que você não vai conseguir contar a grana que está lá na sua conta bancária, tá certo? A grana não é o resultado, a grana é o reflexo das pessoas que você está ajudando, tá certo? Vou parar por aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, obrigado por estar comigo nessa live. A gente tem mais uma live, segunda-feira às 8 horas, onde a gente vai falar mais de registro de marca. Eu vou falar para você como capitalizar. Quando você recebe o registro de marca, o que você faz para ele entregar dinheiro na sua conta, tá certo? Agora eu vou falar, é do lado de cá.
Agora, é porque tá espelhado, é do lado de cá. Ó, agora eu vou falar para você desse QR Code aqui. Você vai tirar foto com o seu celular, você vai clicar nesse QR Code e você vai lá se inscrever no meu evento. A gente vai estar junto dia 11 do mês que vem, não na próxima segunda, na outra, né? Dia 11/10. A gente vai falar de registro de marca e eu vou entregar para você como fazer o registro de marca sozinho, desde a geração de guia, desde o cadastro, tudo que você perdeu em todas as lives, numa grande aula. E no final eu vou entregar uma coisa que eu nunca entreguei em 12 anos de profissão. Eu vou entregar para você, no final da live, no dia 11, o único jeito que você tem de pegar o seu certificado o mais rápido e o mais seguro possível. Tá? Existem várias maneiras de fazer, mas a que eu vou entregar dia 11 para você é a mais certa, a mais segura e a mais possível. Arrisco dizer que é 99,9% de chance de você conseguir o registro de marca em até 7 meses, se você estiver lá na live do dia 11. Tá bom? Vou falar mais dela na próxima live. Espero você na segunda-feira. Fica comigo. Se puder, compartilha com os colegas. Segue @comapmp no Face, no Insta e no YouTube. Obrigado de novo pelo carinho e pela companhia. Obrigado por tudo. E agora eu fui. Deixa eu colocar uma musiquinha agora para encerrar, né? Se o YouTube me ajudar, lógico. Deixa eu ver quem mais que eu agradeço aqui. Passamos de 20 pessoas na nossa live. Obrigado mais uma vez.